Beleza, gente? Hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo onde vou falar do sistema educacional brasileiro, né? Principalmente sobre o sistema público de educação brasileiro. Todo mundo sabe que o sistema educacional brasileiro, né? Vou falar mais, né? Hoje eu vou falar mais a minha opinião sobre o sistema público brasileiro de ensino, a educação pública, mas num formato diferente. Eu não vou me focar hoje na questão da corrupção, na questão do governo em si, da infraestrutura da escola, que realmente tem um peso muito importante na qualidade do ensino público brasileiro. Também hoje eu vou me focar no sistema de educação, no sistema educacional brasileiro como formato de educação mesmo. Todo mundo sabe que a criança, infelizmente, ela não tem uma vontade, um interesse muito grande em estar estudando. Ela tem muita coisa que tira a criança, tira a atenção da criança da escola. Realmente é o videogame, é o computador, é o tablet. Hoje, principalmente com o advento da tecnologia, da internet, aí invadindo as salas de aulas de todo jeito, então a criança fica muito desfocada na questão de educação. Ela não tá muito interessada em estar aprendendo na escola, ainda mais no formato de ensino que tem hoje, que é um formato arcaico, é um formato antigo, né? Há mais de 200 anos que os professores dão aula do mesmo jeito, aquelas mesmas matérias, aquele mesmo modo de ensino, né? De modo de ensinar as crianças, que na minha opinião não é um modo interessante. Eu acho que a escola, né, a sala de aula tem que ser atualizada de acordo com a tecnologia de hoje. Hoje as crianças ficam mais ligadas na tecnologia. Hoje você vê crianças de 6, 7 anos ou até mais novos ainda, que já sabe usar um computador, um tablet, né, o celular hoje que está mais acessível ainda, né? Inclusive o celular hoje está sendo o primeiro computador de muita gente que decide comprar um celular porque é mais barato, porque realmente funciona igual um computador, principalmente para consumir conteúdo, ou então um tablet, né? Eu tinha visto uma reportagem, nem foi uma reportagem, foi aquele programa do Super Nani que passava na SBT de primeiro. Eu assisti um episódio que tinha uma criança de 3 anos que dominava um computador, um notebook, né, que a mãe dela tinha. Então a criança ficava o dia inteiro mexendo na internet como se fosse uma criança mais velha, fosse um adolescente, tipo assim, dominava. O moleque tinha 3 anos, mas tava ali, arrastava um notebook de um lado pro outro, nem força para carregar o computador ele tinha, mas já dominava a internet, sabia acessar o YouTube, sabia acessar o Face, sabia acessar o Google, sabia pesquisar lá. Então hoje está muito diferente. Indo pro lado do sistema educacional brasileiro, realmente as salas de aula hoje não estão atualizadas pro lado da tecnologia. Na minha época, quando eu estudava, não sou muito velho, na minha época parece que eu sou um velhinho, né, um idoso, mas não, faz uns 15 anos atrás, por exemplo, uns 20 anos, uns 15 anos, de 15, 16 anos, quando eu tava lá cursando a sexta, a sétima série, era diferente, né? Naquela época não tinha internet, até tinha, mas não tinha chegado pra galera que é mais pobre, a gente era bem pobre, então a gente lá em casa não tinha internet, mas tinha uma coisa que a gente curtia muito, que era o nosso lazer lá em casa, que era assistir televisão, que era o que eu mais curtia. Então o que me desviava da sala de aula, da escola em si, de aprender, era assistir os desenhos. Eu ia na escola ficar pensando no Pokémon, no Digimon, no Dragon Ball. Eu ficava nem aí pra escola, né? Eu não tava nem querendo aprender nem nada, eu queria assistir os desenhos depois da aula. Então, gente, na minha época, o que me distraía da sala de aula era assistir televisão. Eu queria assistir televisão e nem tanto ir pra escola, mas eu até ia, era bom. Eu era um bom aluno pra ir na escola, mas pra aprender eu não prestava não. Era uma droga em matemática, geografia, essas matérias aí, física também era uma droga, mas então eu consegui. Eu tomei 4 bombas, fui um aluno que não me interessei muito para estudar, realmente fui um aluno fraco, mas eu ia na escola direitinho, mas eu ia para voltar, não ia para escola direitinho, mas eu ia para voltar. E eu tomei 4 bombas na escola. Eu até arrependo disso, porque se fosse hoje que eu sou adulto, eu sei a importância de estudar, a importância de você realmente aproveitar ali que o governo paga o professor, cede o prédio, né, cede o imóvel ali, cede a escola pra gente estudar. Os pais entram realmente só com material mesmo pro aluno e tal.
Então é interessante que o aluno realmente aproveite ali a oportunidade do professor estar ali sempre do lado, disposto a ensinar, porque eu acho que a educação brasileira, a educação pública brasileira é um sistema falido, realmente, que entra o salário dos professores, que não é um bom salário. Os professores às vezes trabalham em 2 ou 3 escolas, assim, fica acumulando cargo para conseguir ganhar um pouco a mais. Não é errado, não vejo isso errado. Acho que o trabalhador tem que correr atrás de dinheiro, tem que correr mesmo para vencer na vida e aumentar aí o seu rendimento. Mas eu acho que a escola, né, vou puxar mais para a sala de aula agora. Eu acho que a sala de aula ela tem que se adequar à tecnologia atual. Como assim? Eu vou explicar o meu ponto de vista com relação a isso. Eu acho que hoje as crianças, né, vou pegar crianças mais ou menos de, vamos supor, a criança está na terceira série, até quarta série, por exemplo, não tem muito interesse em aprender no formato atual, que os professores põem eles para ler livro, põem alguns trabalhos para fazer. Na minha época, e principalmente em ciência, tinha aqueles trabalhos em grupos que eu odiava. Teve uma vez que eu nem fiz, de birra, não fiz o trabalho, tomei 0 no bimestre, porque eu não tinha que fazer, ainda eu queria assistir lá os desenhos, eu queria assistir o Band Kids, e aí eu fiquei com 0 no bimestre por causa daquilo ali. No fim, eu tive que fazer os trabalhos lá de ciência só para pegar a nota, porque eu não queria fazer, não era o formato de educação que eu queria. Claro que eu queria assistir os desenhos, mas eu desejava um formato de educação mais que realmente puxa o interesse da criança, para a criança aprender, para a criança realmente ter a vontade de aprender, a vontade de ir na escola, não só por ir, mas a vontade de aprender. Eu acho que a sala de aula tem que ser mais atualizada. Hoje, que nem eu falei para vocês no início do vídeo, a criança está muito interessada, por exemplo, no tablet, no celular, no computador, no jogo. Então seria interessante colocar um pouco disso dentro da sala de aula, um pouco do jogo, um pouco do tablet, do celular dentro da sala de aula, assim, colocar tudo dentro de um conceito ali, dentro do que que vai ensinar na matéria, né? Não dá para colocar um tanto de jogo, assim, computador, tipo 10 computadores de cada lado, formam um torneio de CS dentro da sala de aula, que não vai dar, né? Tem que ser dentro do conceito da aula realmente, da matéria que o professor está ensinando. Mas eu acho que hoje seria interessante o sistema educacional brasileiro mudar um pouco, puxar para essa parte de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Eu sei que é um pouco difícil para os professores, que nem eu falei no início do vídeo também, os professores estão acostumados a dar aula do mesmo jeito que davam aula há 200 anos, 100 anos. Então é um sistema arcaico, mas tem que atualizar também os professores, montar cursos, ensinar os professores a estar trabalhando com essas tecnologias mais recentes dentro de sala de aula. Seria legal, por exemplo, ensinar para criança o conceito de física que fosse usado num jogo, por exemplo. Hoje os jogos têm uma física bastante interessante, alguns têm uma física bem perto da física da real, né? A física aqui fora no mundo real. Podia podia aproveitar essa física no jogo para ensinar física para um aluno. Por exemplo, um aluno que tivesse, por exemplo, uns 8 ou 9 anos, aprender física com um jogo de videogame ali, seria legal. Essa parte seria interessante. Eu acredito que seria uma ideia bacana. Acho que ia puxar bem o interesse da criança, aprender, por exemplo, física com os jogos de videogame, ciência com bastante, principalmente química, né, que tem muita experiência. Então tem até canal no YouTube que faz bastante experiência de química, física, que nem o Eberê Tenório, que é o melhor canal manual do mundo, que na minha opinião é o melhor canal que entra essa parte de experiência de química e de física. Eu curto pra caramba. Seria legal colocar isso dentro de sala de aula para ensinar para as crianças. As crianças iam se sentir mais à vontade dentro da sala de aula e procurar mais aprender, ela ia ter o interesse de aprender, não ir para a escola só para voltar para assistir o desenho. Na minha época era na televisão, né? Mas hoje já é no tablet, é no celular, que tudo quanto é tipo de dispositivo hoje pega YouTube, pega Google, pega internet. Então hoje as crianças estão mais focadas na tecnologia. Então essa tecnologia tem que entrar dentro de sala de aula, assim, na minha opinião. Eu acho que realmente o sistema educacional brasileiro é um sistema falido, é um sistema falho, né, que sofre realmente. Muitas escolas públicas sofrem com vandalismo, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Sofre com falta de infraestrutura, que na escola que eu estudava aqui perto de casa, ficou mais de 10 anos lutando para conseguir uma quadra coberta. Foi uns 2 anos atrás que eu passei na porta da escola e vi a quadra lá. Eu até agradeci, levantei
a mão pro céu, eu falei, graças a Deus que conseguiram, porque quando eu cheguei para estudar aqui, já pediam, já corriam atrás dos governantes para tentar conseguir a tão sonhada quadra coberta para escola, para usar nas aulas de educação física. Então, a gente sabe que a escola pública, infelizmente, sofre desses problemas, mas esses problemas correm principalmente aqui no Brasil, se pegando mais a minha opinião, a corrupção que é tão grande que mata a educação do país, corrupção que é tão grande que destrói a educação do país, porque um sistema educacional bem feito forma futuros cidadãos honestos, cidadãos que realmente se preocupam com o bem da comunidade, para que todos consigam se coexistir e conviver como na harmonia. Então, na minha opinião, o sistema educacional brasileiro é um sistema falido, mas que deveria realmente trazer a tecnologia para dentro de sala de aula. É claro que só isso não resolve o problema, acho que tem que entrar todo um esquema aí, todo um trabalho para que mude realmente o sistema de educação brasileiro, né? Principalmente o sistema público, né? Que no particular, como a gente tem que enfiar o dinheiro no bolso assim para pagar, aí é um pouquinho melhor, mas também não é muito diferente não, porque tem cada escola particular aí, até faculdade, que é um Deus me livre, né? Faculdade sem condições de pagar até a equipe de limpeza, porque não tem dinheiro para tá mantendo a estrutura. Então já vi notícias sobre isso. Então é uma vergonha, é uma pouca vergonha, na verdade, dos governantes. Isso aí não pode acontecer. Isso aí, acho que um país, para que se formem cidadãos honestos, cidadãos de bens, tem que se investir em educação primeiramente. É claro que não é só isso, tem que investir em outras áreas, saúde, infraestrutura no geral, mas eu acho que tem que começar pelo sistema educacional bem feito. Então, gente, nesse vídeo eu resolvi estar falando do sistema educacional brasileiro, principalmente o sistema público, e por que a criança realmente não se interessa pela escola. A criança, infelizmente, não gosta de estudar. Na minha época eu não gostava, eu não fui um aluno aplicado de correr atrás do professor para ele me explicar a matéria de novo, ir até a mesa do professor para ele me explicar a matéria de novo. Por muitos anos realmente eu fui da escola para voltar para me assistir os desenhos que passava de tarde, principalmente no Band Kids, lá o Dragon Ball, Pokémon na época. Eu ia na escola simplesmente para voltar logo e poder assistir os desenhos. Então não fui uma criança que gostei de estudar, mas se fosse hoje, né, eu falei do sistema, do governo, da escola, mas o aluno também tem que se esforçar, ele tem que entender que a escola, por mais ruim que seja, por mais chato de aprender que for, as aulas é importante. A gente tem hoje tudo quanto é emprego que a gente for ver aí, tudo quanto é emprego pede ensino médio completo. Então a gente tem que ter o ensino médio completo, então a gente tem que ir para a escola, tem que estar estudado, principalmente o ensino médio. Hoje tudo quanto é emprego pede. Então o estudante, a criança, né, principalmente os adolescentes, depois vão crescer um pouquinho e eles já têm uma cabeça melhor, uma mentalidade mais adulta. A escola é importante e muito importante para a vida da gente. Porque se fosse hoje, se hoje eu pudesse voltar e reviver lá os meus 12, 13 anos, eu faria completamente diferente. Eu deixava os desenhos um pouquinho de lado, pegava e estudava, pelo menos nas provas, para não tomar 4 bombas. Eu tomei 4 bombas para conseguir terminar o ensino médio. Então, gente, esse foi o vídeo que eu resolvi estar falando sobre o sistema educacional brasileiro, principalmente o sistema público. Valeu pela força, pelo apoio, até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e tchau.